Fora de frequência. Baby, come pick up your clothes. I have them folded. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Paulo, episódio número 40. Sejam bem-vindos a esse programa em que eu comento sobre cultura pop, sobre entretenimento. Comecei cantando, mas não se acostumem, por favor. Estou apenas com esse álbum da Kehlani gravado em minha mente. Inclusive, fica o convite para você escutar também o Pop Doc, meu podcast em que eu falo toda semana sobre música. E na segunda-feira, no dia que eu estou gravando esse episódio aqui para vocês também, saiu o Pitch Doc, que é o nosso programa em que a gente mergulha a fundo sobre música, sobre um álbum, um projeto em específico. Mas, enfim, pra você que tá chegando aqui agora, segue nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast, ou Paulo R. Correia também, que é o meu perfil pessoal, onde eu sempre posto análises, vídeos, posts, comento sobre a cultura pop com vocês, séries e filmes e música. É por lá que a gente se encontra conversando sobre isso. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o filme Eles Vão Te Matar, a série Mulheres Imperfeitas e o filme de terror também Undertone. 3 produções aí muito gostosinhas de você assistir, que eu vou contar pra vocês com mais calma já. Vale lembrar também que aí no descritivo do episódio você tem o link pra apoiar o meu projeto, apoiar o meu trabalho aqui na internet, não só aqui no podcast, mas meu trabalho na internet como geral, e poder participar do nosso grupo do WhatsApp de apoiadores, em que a gente conversa sobre cultura pop, marca a sessão de filme, marca a sessão de audição, a gente conversa lá sobre cultura pop o dia inteirinho. E você pode fazer parte dessa panelinha também, pra você ficar por dentro de tudo que acontece por lá. Gente, inclusive eu estou gravando na segunda-feira, no dia que vai acontecer o Met Gala, em que a Beyoncé é co-host, então qualquer surto que vier aqui pela frente durante a gravação, porque eu sei que começa daqui a pouco a cerimônia, então assim, vamos lá, antes que a Beyoncé apareça e eu acabe não conseguindo mais gravar nada, gente. Tô nervoso, meu Deus. A Rihanna também vai hoje, gente, imagina. Ai, você aí do futuro comenta, teve foto da Beyoncé e da Rihanna juntos? Meu sonho é que elas tirem outra foto juntos, pelo amor de Deus! No episódio de hoje eu não trouxe nenhuma pergunta, eu esqueci de colocar a caixinha de pergunta e o link na semana passada para poder receber as perguntas de vocês, e aí acabou não tendo pergunta para essa semana. Yes. Mas enfim, hoje que eu estou gravando eu já coloquei uma caixinha nova, então em breve aí nos próximos episódios vão ter perguntas para responder, então vamos direto para as indicações. Começando com o filme Eles Vão Te Matar, que é aquele ação-terror com humor ácido. A narrativa acompanha a Asia Reeves, que é vivida pela maravilhosa, incrível e impecável Zazie Beetz. Ela fica presa em um prédio onde as pessoas querem matá-la. Sob essa perspectiva, né, essa sensação de paranoia que a gente é colocado dentro do filme a partir já dos 10 minutos. Mas esse filme, por ele não se levar tão a sério, ele é um filme que traz aí ação e as pessoas acharam que ia ser um terror psicológico, mas ele passa muito longe disso. Por ele não ser um filme que se leva tão a sério, se você compra a briga do filme, a história que ele tá te querendo propor pra você, pronto. Pum, tá feito, você mergulha, pronto, você se diverte com os exageros, é sangue, é aquele estilo de filme em que a pessoa vai tomar um tiro e atravessar um cômodo só porque ela tomou um tiro, sabe? É bem exagerado mesmo, e isso faz parte da narrativa, da história. Eu achei que as coreografias de lutas ficaram muito legais, muito interessante a maneira como elas foram filmadas, porque transforma toda a violência em uma coisa um pouco mais estilizada. Sinto que no início do filme eles usam um pouco mais disso, no final eles vão se perdendo um pouco, mas ainda assim tem bastante luta estilizada. É quase como se Kill Bill tivesse se encontrado com um filme de seita sobrenatural e eles tivessem tido um filho. E esse filho fosse um filme com uma mulher protagonista preta. Que, nossa, sensacional. A forma como o diretor ele conduz a história, eu não conhecia muito do trabalho dele. Depois que eu assisti esse filme, fiquei curioso para assistir outras produções que ele já fez. Porque ele mantém o ritmo dinâmico da forma como o roteiro quer ser apresentado, mantém o jeito inusitado das coisas que estão acontecendo, porque você fala assim, cara, quê? Sabe, como assim? Ele vai escalonando algumas coisas, então fica muito legal a forma como ele conduziu. Não conhecia, o nome dele é Kirill Skolov, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas depois desse filme eu tenho toda a certeza que eu vou procurar outras produções dele. Foi uma surpresa muito boa. É sangrento, bem à la Tarantino. É exagerado, é divertido,
Não é pra você ficar encarando como se fosse, um grande terror, meu Deus, um grande filme de ação. Não, é um filme simplesinho ali. Não é à toa que ele não é tão grande, é um filme até curto, né? Para pensar que é um filme que tem quase 1h40, 1h30. Num mundo em que a gente vive, em que os filmes têm quase 2h30 de duração, né? A gente tem um filmezinho assim que é curtinho, vale a pena a gente fazer aquela pipoca no final de tarde, numa noite de semana, assim, que você quer relaxar, e dá play nesse filme, porque vai ser uma coisa muito boa. E o mais doido, apesar dessa história muito maluca que eu falei, né, da protagonista ficar presa num hotel, segundo o próprio diretor, a ideia, ela nasceu de uma experiência real. Ele morou em um apartamento onde encontrou um buraco estranho através de um armário que ele tinha na cozinha conectando ao imóvel vizinho, sabe? Tipo, tinha um buraco que conectava os dois ali e isso deixou ele extremamente paranoico. E isso tem muito a ver com a primeira cena que a gente assiste, assim que a personagem da Zazie Beetz fica presa dentro do hotel. Tem tudo a ver justamente com essa paranoia de ter um buraco atrás de um móvel e tudo mais. Enfim, vale muito a pena, vai lá, é divertido, é muito legal eles terem trazido esse lugar do Blaxploitation, de colocar uma mulher preta pra ser protagonista e ela quebrar o pau com todo mundo, e é isso aí mesmo, porque ela é boazuda, ela sabe se virar e vai fazer acontecer. E acho até interessante que quando eu tava assistindo, eu comentei ainda há pouco sobre Kill Bill, até mesmo no figurino dela, assim, tem um detalhezinho na calça que ela usa, assim, que remete muito justamente ao uniforme amarelo que a gente conhece de Kill Bill, que tem aquelas duas listras do lado e tudo mais. Fora, né, todo o sangue que fica voando o tempo todo, que é isso, gente, corta um dedo, assim, vai ficar jorrando água pra cima, assim, parecendo um chafariz. Tem umas coisas dessa. Ai, gente, não tem como. A Zazie Beetz, ela me ganha na primeira cena que ela aparece, assim, eu já tô encantado. Eu acho que posso dizer que ela é minha crush. Já bebi minha água e quero ir direto para a próxima dica, que é de uma série que chegou aí recentemente na Apple TV Plus, se eu não me engano é isso. E achei que ela fosse fazer mais barulho, mas não fez tanto assim. Tô falando de Mulheres Imperfeitas, um drama policial focado em personagens femininas bem complexas até, o que foge bastante dessa idealização do gênero comum, do gênero, né, de polícia, de colocar as mulheres nos mesmos lugares e padrões e tudo mais. Aqui não, aqui eles fogem um pouco disso, justamente também por ser baseado num livro que é feito por uma mulher, então, tipo assim, é uma produção de mulher para mulher. Marisa... Não acredito que eu fiz isso. Mas enfim, é uma história que ela acompanha 3 amigas e quando uma delas é desvivida, digamos assim, contradições, escolhas difíceis e segredos dos casamentos de cada uma e da relação de cada uma vêm à tona junto com o questionamento e a grande dúvida de quem é o culpado? O elenco por si só, ele já é uma carta de boas-vindas, assim, que deixa qualquer um feliz, sabe? Tem a Elizabeth Moss, conhecida aí por causa de Handmaid's Tale, tem a Kerry Washington, que a galera deve conhecer de Scandal, e tem a Kate Mara, que algumas pessoas devem conhecer, que fez aí o Quarteto Fantástico de 2015. Só por esses nomes, gente. Só por esses nomes, já é possível de você sentir e entender a força das atuações dessas mulheres no roteiro, nas falas que elas entregam, e elas conseguem entregar, assim, com um primor saboroso. E assim, é uma história, como eu disse pra vocês, centrado em mulheres, feita por mulheres. Temas como independência financeira, independência emocional, colocando elas no centro de papéis de poder e controle, ou a falta desse controle, trazendo debates bem importantes para os dias atuais sobre esse papel da mulher na sociedade. É interessante como todos os papéis que movimentam as histórias, eles são protagonizados por mulheres, os homens ali estão apenas orbitando como causa e efeito, às vezes, de algumas situações assim. E, obviamente, pra gente ficar de olho também naquela temática sobre justamente o feminicídio. Então, será que foi um homem que fez? Será que foram as amigas que fizeram? Quem foi que fez? Você entendeu? Tem esse lugar a se identificar na dúvida das pessoas, tá certa, e deixar a gente, de certa maneira, e eu senti isso, que a produção ela permite que o espectador ele construa sua própria leitura daquele universo que tá acontecendo ali até certo ponto. Aí depois de um determinado momento a gente já tá partidário, já estamos comprando a briga das meninas e ele fala assim, não, foi fulaninha, foi fulaninho, e é isso aí, tá? A crítica, inclusive, destacou essa complexidade das personagens como ponto forte e principal da série. São 3 atrizes muito, muito, muito boas e dá pra sentir isso em cena.
né, enquanto elas estão narrando ou atuando. E tiveram algumas comparações, inclusive, com o Big Little Lies, porque foi uma série igualmente bem protagonizada por diversas atrizes muito fortes de Hollywood e em uma temática que traz a mulher como centro de um debate, de uma trama ali e tudo mais. Então eu sinto que tem uma familiaridade, sim. Acho que as pessoas que gostaram de Big Little Lies vão gostar dessa. Eu vi uma galera comparando com Pretty Little Liars, mas eu acho que não tem muito a ver. Eu vi um tweet falando que era Pretty Little Liars, só que pra adultos. Tipo isso. Não sei se concordo, mas tá tudo bem. Fica essa dica pra vocês, porque vale muito a pena. Quem gosta de drama, quem gosta dessas atrizes principalmente, acho que elas estão muito bem nos papéis, estão fazendo o que elas fazem de melhor, sabe? Encantando o público com as suas atuações. Porque é isso, são atrizes maravilhosas numa série que é interessante e que valeria a pena as pessoas terem comentado mais. Eu sinto que às vezes a Apple TV, ela tá com uma certa dificuldade de fazer as séries delas chegarem aqui no Brasil, das pessoas comentarem, de fomentar, né, a série aqui dentro do território nacional. Tem um pouco desse feeling. A que mais fez barulho aqui no Brasil e mais movimentou as pessoas pra poder assistir e conhecer foi Ruptura. E depois de Ruptura eu senti que ainda não teve uma grande série da Apple TV que entrou no imaginário brasileiro, digamos assim, sabe? Para as pessoas poderem comentar, ir atrás e assistir. Enfim, vou beber minha água e já volto pra próxima dica. Já bebi a minha água e eu tenho que dizer pra vocês que se tem um filme de terror interessante em 2026 até esse momento, Undertone é o nome. Sério. É uma produção muito mais sensorial, é uma produção de atmosfera, apostando muito mais nessa narrativa que você vai contemplar e principalmente escutar. O som aqui é tudo, ele é parte da narrativa, ele é personagem, ele é a construção do terror todo, do clímax todo, porque a gente tá acompanhando a host cética de um podcast de terror que cuida da sua mãe, que tá em coma, tá em estado vegetativo na casa dela, e ela recebe uns arquivos de um caso sobrenatural em que ela vai escutando e vai gravando ali com outro co-host do podcast junto com ela, e a gente vai junto nisso, sabe? Nós vamos ouvindo os episódios e a gravação enquanto ela faz ali o podcast. A gente vai sendo envolvido de uma forma pelo ambiente, porque como se passa apenas na casa que ela mora, a gente consegue entender a dinâmica, né, da disposição dos cômodos, imóveis e tudo mais. Então a gente acaba se ambientando muito fácil na casa e não tendo muitos personagens pra gente ficar elaborando na mente, assim, é literalmente a mãe, ela, o namorado que a gente não vê, só sabe que ela tem um caso, um namorado, né? E, né, o co-host, amigo dela, que a gente só escuta a voz dele também. Gente, é uma aura sombria que você vai se instalando na vida dela através dessas gravações e tudo mais, que a gente vai ficando tenso. E um detalhe muito legal, pouquíssimos jump scares. Eu acho que se tem 2, é muito, sabe? Porque o filme, a proposta do filme é você escutar, contemplar, observar, mas ao mesmo tempo ficar muito tenso e aflito com o que tá acontecendo. Nossa senhora, juro pra você, o design de som desse filme tem umas cenas assim que eu fico... Ai, gente, que agonia. Não quero nem te explicar muito pra você poder assistir, de você ter essa sensação também de desconforto que o filme consegue gerar a partir do som, a partir de você apenas imaginar algumas cenas porque você tá escutando junto ali com a protagonista, né? E acho que o fato do elenco ser um pouco desconhecido, né? Não são vozes muito conhecidas e muito menos a atriz, ela é muito conhecida, reforça essa sensação de uma realidade meio crua, que nós somos quase que um móvel na casa dela observando as coisas que acontecem, sabe? E existe essa intenção muito clara de construir uma experiência emocional e não apenas narrativa, né? Em Undertone. A minha dica é: aumenta o som, faz uma pipoca, dá play, porque é muito gostoso de você adentrar nessa experiência sonora que eles propõem. Eu lembro de ter momentos em que eu tava assistindo o filme em que eu parava e falava assim: cara, esse barulho foi aqui em casa? Ou foi no filme? Fazia muito tempo que eu não fazia isso com um filme de terror. Juro pra vocês, que eu não falava tipo assim, cara, isso foi aqui ou foi lá? Sabe? E de terminar o filme, eu ainda aflito, sabe? Porque o filme meio que... ele termina, sobe os créditos e você ainda continua ouvindo algumas coisas que estão acontecendo em cena. Então, tipo assim, acabou o filme, eu ainda tava meio... meu Deus do céu, deu muito ruim, saca?
E aqui vai uma observação que eu amo sobre filmes de terror. Não acho que filme de terror tem que ter final feliz, gente. Não acho que filme de terror tem que ter, a solução da maldição. Não. É de terror, deixa a maldição lá. Amaldiçoou, agora aceita, abraça. E é isso, aprende a viver com a sua maldição aí, queridinho. Então, pra você que é amante de filme de terror ou tem curiosidade de ver um filme de terror que é mais bem trabalhado nessa atmosfera, nessa tensão, nessa aflição, Undertone é a dica. Vai lá assistir se você não assistiu e depois comenta comigo o que você achou, tá? Enfim, vou beber minha água aqui e a gente já encerra o episódio. É isso, meus amores, mais um Taulo chegando ao fim. Espero que vocês tenham anotado todas essas dicas aí de série, filmes, para você poder maratonar, assistir e curtir seu dia de um jeito gostosinho, tá? Segue nas redes sociais, não se esquece, @Rádio Lunar Podcast, ou no meu perfil pessoal também, Paulo R. Correia, para você receber notificações quando saírem episódios novos. Eu tô preparando, inclusive, outros episódios interessantes sobre análise de álbum, tá? Eu fiz uma análise aí do álbum da Anitta, o roteiro já tá até pronto, vou gravar pra vocês. E também quero dar uma simplificada, mas também lançar a análise do álbum da Lineker aqui no podcast, que eu posso comentar com mais calma, levar vocês pra uma aventura sonora sobre outros projetos musicais. Enfim, daqui a pouco tá chegando no feed, então segue, liga as notificações e curte, compartilha a Rádio Lunar para mais pessoas poderem conhecer e ajudar também a divulgação do meu trabalho. Muito obrigado, um beijo e até a próxima. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.